Começou a preparação do Flamengo para a partida decisiva na Libertadores da América contra o Bolívar. O Flamengo treina nesta segunda-feira visando a vitória para a partida contra o Bolívar pela Libertadores da América. Só a vitória interessa. A grande incógnita é, será que o Tite vai manter o que ele fez contra o Corinthians ou vai voltar para o esquema 4-3-3? Imprensa esportiva vê evolução no time do Flamengo. Vai decolar o Flamengo? Finalmente o Flamengo do Tite jogou com intensidade. O Tite achou o time. Que seja então, Tite, o começo de uma retomada pro Flamengo. Jogou sem apatia. O Tite encaixou o time. Impressionante. Que seja o começo de uma retomada desse Flamengo. Jogou sem covardia. Lohan a caminho da Europa e Vitor Roque pode estar a caminho do Flamengo. Esse menino Lohan, hein, simplesmente acabou com a partida. Que jogador esse menino. Que jogador. A gente fala muito de Estevão, Hendrick, que jogador. 17 anos. Impressionante. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega mais, nação, muito bom dia para todos vocês que acompanham sempre aqui o nosso canal. Chega mais pra gente analisar juntos as informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, ou já está no trabalho, ou talvez para levar o seu filho na escola, logo cedo na manhã dessa segunda-feira, vamos juntos aqui ver a preparação do Flamengo para a partida contra o Bolívar. Partida importantíssima, só a vitória interessa, meus amigos. Vimos aí uma evolução na partida contra o Corinthians, uma boa vitória, 2-0. A imprensa, inclusive, falou sobre essa evolução, nós vamos aqui analisar. E tem novidades também sobre o mercado da bola. Nação, olha só, o Flamengo pode fazer uma proposta milionária para o Barcelona para poder trazer por empréstimo Vitor Roque, oferecendo, sabe o quê? Lohan como moeda de troca. Vamos analisar isso aqui, hein? Vamos ver isso aqui nesse momento. Mas faz o seguinte, chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo. Você torce pro Mengão de verdade? Não custa nada, não paga nada, deixa o seu like. O seu like ajuda demais pra gente sempre trazer os vídeos pra vocês aqui no nosso canal. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você tá aqui no Rio de Janeiro, na Paraíba, Espírito Santo, você tá no Pará, Piauí, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo. Vamos pro vídeo de hoje, então. Vou deixar os créditos aqui ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Vai decolar o Flamengo? Eu queria falar um negócio para vocês. Não me surpreende eu ter lido comentários aqui, agora há pouco, de torcedores do Flamengo dizendo o seguinte: o Flamengo agora decolou, hein? Agora o Flamengo vai chegar. Elogios ao Lohan, merecidos e tal. Mas não me surpreende o fato de até ontem, 3h59 da tarde, estar tudo errado e hoje a coisa é vista de uma outra maneira. Está tudo começando a dar certo. O Tite achou o time, o Tite encaixou o time. Assim é o futebol e assim é o Flamengo. É 8 ou 80. O que hoje está legal, se na quarta-feira tomar uma cacetada do Bolívar, ou não vencer o Bolívar, vai voltar todo o discurso. Tem que mandar o Tite embora, o Tite não dá certo no Flamengo, o Tite não deu química no Flamengo, empatite, tem que mandar embora, aquela coisa toda. Então é 8 ou 80. Assim é o torcedor de futebol e o torcedor do Flamengo mais ainda. Por quê? Porque as coisas no Flamengo ganham uma dimensão muito maior. O Flamengo tem muito mais gente, o Flamengo tem muito mais torcida, o Flamengo tem muito mais gente torcendo contra, então tudo no Flamengo ganha uma proporção absurda. Minha gente, calma, o Flamengo voltou a jogar bem ontem. É um fato. Ontem o torcedor do Flamengo, e eu fui ao Maracanã levar o meu filho para assistir Flamengo e Corinthians, então pude ver ali do estádio. Ontem o torcedor do Flamengo ficou contente, por quê? Porque o Flamengo jogou bem. Porque o Flamengo já tinha conseguido outros resultados em que ele venceu, mas não jogou bem. Exemplo, o jogo contra o Amazonas. Flamengo contra uma equipe bem limitada. Não jogou bem, mas venceu por 1-0.
Então a torcida ficou chateada. A torcida quer isso. A torcida quer vitória e um bom futebol, um bom jogo. E o Flamengo apresentou ontem esse bom jogo. O grande desafio agora do Tite é manter isso. Porque sabem qual é a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo, que são os dois times que mais têm conquistado títulos nos últimos anos no futebol da América do Sul? O Palmeiras, mesmo perdendo, e o Palmeiras não está num bom momento no Campeonato Brasileiro, mas no meio de semana meteu 5-0 lá no Liverpool do Uruguai, o Palmeiras, mesmo quando não está bem, ele mantém um nível de atuação, de competição, de regularidade. E o Flamengo, bem antes do Tite, com todos os treinadores que passaram entre Tite e Jorge Jesus, com todos eles, o Flamengo teve momentos em que jogou muito bem, encantou, e teve momentos que não jogou nada, que caiu muito de produção. Então, o grande desafio é manter este padrão, manter esta regularidade. O Tite vai conseguir isso? Vamos aguardar. Ele já promoveu algumas alterações no time que agradaram, que encaixaram, e o Flamengo, de fato, fez um grande jogo contra o Corinthians. Não é que o Corinthians não jogou bem, não. O Corinthians não conseguiu jogar. Muito ajudado também pela forma como o Antônio Oliveira colocou o time do Corinthians em campo. Mas o Corinthians não conseguiu jogar. Eu estava lá no Maracanã e eu vi. O Corinthians não conseguia trocar 2-3 passes durante a maior parte do jogo. O Flamengo dominou inteiramente a partida. Em alguns momentos raros, como numa cabeçada no início do jogo que o Rossi espalmou, e no lance que o Kaká, zagueiro, depois de uma pressão do Corinthians no início do segundo tempo, chutou na pequena área e o Rossi fez outra grande defesa. Aliás, o Rossi foi um grande destaque do jogo também. O Corinthians não conseguiu jogar. O grande desafio do Flamengo é esse. Vai manter isso? Aí é que tá. Depende do Tite, depende dos jogadores. Porque o Tite escala. O Tite determina a forma de jogar. O Tite treina a equipe. Mas quem executa são os jogadores. É por essas e por outras que eu falo para vocês aqui, e muitas vezes sou criticado, e isso é inteiramente normal, porque vivemos numa democracia, podem concordar, podem discordar de mim, é por essas e por outras que eu não entro nessa pilha de que tem que mandar o técnico embora, chega, não dá mais, não dá certo para o Flamengo. Vocês repararam que de ontem para hoje, vocês ouviram alguém falar tem que mandar o Tite embora? Vocês ouviram alguém falar o Tite não deu certo no Flamengo? Eu não ouvi, eu não li, eu não vi. Pelo contrário, ouvi até elogios. O Tite arrumou o time encaixou no jogo de ontem e agora ele vai. Ou seja, tudo é muito baseado na emoção. Nós temos que ter um certo controle, nós que somos comunicadores e falamos com o público. O Flamengo começou bem a temporada? Começou bem. Veio crescendo. Campeonato Carioca, que é muito criticado, o Flamengo foi muito bem. Aí depois o Flamengo teve uma queda de produção, realmente. Quando começou a Libertadores da América, começou o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo está bem, hein? O Flamengo é o terceiro colocado com 11 pontos. A campanha do Flamengo sempre foi muito boa no Campeonato Brasileiro. O problema do Flamengo está na Libertadores da América. Ali é que o Flamengo está muito mal. Porque perdeu para o Palestino, porque empatou com o Milionários quando tinha um jogador a mais, e agora vai para uma situação de decisão em que não está confortável, porque ele terá que vencer os 2 jogos e torcer para o Palestino dar uma tropeçada, né? Tem que vencer os 2 jogos e bem, por sinal, né? Para tirar uma diferença aí de saldo de gols que tem o Bolívar a seu favor. Então, por isso que eu não entro nessa. Às vezes é bom você ter uma certa idade e conhecer como as coisas funcionam. O torcedor é assim. E o torcedor do Flamengo mais ainda. Ganhou rumo ao Mundial. Perdeu fora o treinador, nada está certo. Se perder quarta-feira para o Bolívar, que eu acho que não vai perder, acho que vai ganhar, vai voltar tudo de novo. Vocês vão ouvir, o Tite não deu certo no Flamengo, o Tite não é treinador do Flamengo, coisa que vocês não estão ouvindo nesse momento, por causa da vitória
e da boa atuação. Mas nós precisamos manter uma linha de coerência. O Flamengo, ele não entrou ontem e jogou daquela forma por causa de ontem. O Tite já tinha colocado o Lohan em alguns jogos, ele amadureceu, ele entrou, ele foi ganhando cancha, entrou inclusive no jogo do Maracanã contra o Palestino e bateu o escanteio que o Léo Ortiz fez o gol. Ele vem sendo preparado e foi lançado ontem. O Alan, volante, também tem sido muito colocado pelo Tite, principalmente após a lesão do Pulgar, e ele está se encontrando. E se bobear, o Pulgar vai para o banco de reservas, né? O Gerson jogando pelo lado direito não é nenhuma novidade. O Tite já fez isso e outros treinadores fizeram isso também. E o Gerson realmente demonstrou ontem que ele é um cara que pode render muito bem por ali, fazer um papel muito parecido com o que o Everton Ribeiro fazia, né? O Gerson pode se tornar um novo Everton Ribeiro, ali pelo lado, construindo as jogadas. Ontem ele foi muito bem e tem capacidade para isso. O Cebolinha prova que ele é um jogador que hoje ele é muito importante para o time do Flamengo e para o esquema do Flamengo. Ele, quando aparece no time, o time do Flamengo realmente ele cresce de produção, ele encaixa perfeitamente naquele esquema de jogo que o Tite adota e ele tem uma importância tática fundamental, né? O Varela é um cara que está ali fazendo o seu feijãozinho com arroz e ele faz bem isso. Não esperem do Varela o que vocês viram do Rafinha, do Leonardo Moura, do Jorginho, do Leandro, eu não vou nem citar, que aí é covardia. Não esperem do Varela isso. O Varela não é isso. O Varela é o que nós estamos vendo e cada vez mais ganhando confiança. Ele é bom marcador, defensivamente ele faz o seu papel e quando ele vai para o ataque ele tem alguns problemas na hora do cruzamento. Esse é o Varela. Mas é um cara que está sendo encaixado no modelo de jogo, está começando a render melhor e taticamente ele tem a sua importância. Então, minha gente, muita galera falando aqui, o Flamengo embalou, calma, porque o Flamengo embalou por causa de um jogo. Não. Resta saber se o Flamengo manterá esse padrão de atuação. Se conseguir manter, o Flamengo, de fato, é um time que tem condições de brigar pelas principais competições que estão sendo disputadas. Mas vai manter? Essa é a situação. Vamos lá! Eu jamais imaginei falar algo deste tipo, mas, minha gente, eu acredito que pela primeira vez, desde 2019, no mês de janeiro, quando ele chegou ao Flamengo, e de lá para cá, ele se tornou, na minha opinião, o principal jogador da engrenagem rubro-negra, porque ele, com as suas assistências, com os seus passes, com as suas jogadas e com os muitos gols que fez também, ele ajudou o Flamengo em inúmeras oportunidades e decidiu jogos e também campeonatos. Estou falando de Arrascaeta. Mas Arrascaeta, de 3 anos para cá, de 2021 para cá, ele vem sofrendo continuamente com lesões. Agora, por exemplo, está se recuperando de uma lesão. Não atuou ontem, estava no banco de reservas, mas não foi colocado pelo Tite. E aí o Tite encaixa na posição do Arrascaeta e coloca o De La Cruz um pouco mais atrás, onde ele é o cara. O Tite encaixa na posição do Arrascaeta um garoto que realmente vai mostrando que tem muitos recursos, muita qualidade. Como a galera brinca no videogame e fala com o Lohan é um apelão. É mais uma joia com um potencial muito grande que está surgindo no Flamengo, a ponto de ameaçar a titularidade do Arrascaeta. O debochado está em perigo, hein? E isso é ótimo, isso é excelente. Nada como ter concorrência na vida. O Arrascaeta, desde que ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, ele é absoluto. Ele é intocável. Ninguém, em sã consciência, imagina tirar o Arrascaeta do time. Só que agora, minha gente, o tempo passou, muitas lesões,
ele não está podendo jogar toda hora e o Flamengo está encontrando um monstrinho de 17 anos que é um jogador que tem muita qualidade e que encaixou bem no time com o Gerson, com o De La Cruz, com o Pedro e com o Cebolinha, que é o Lohan. Então, respondendo à pergunta do Dudu Campos, eu duvido que o Tite vai tirar o Lohan do time na quarta-feira contra o Bolívar. Eu duvido. Ele não vai fazer isso. Até porque ele mesmo já elogiou muito o Lohan. O Lohan joga muito e tal. E a atuação de ontem do Lohan, num jogo grande, contra o Corinthians, no Maracanã, Campeonato Brasileiro, é um jogo para se firmar. É um jogo para ganhar moral. É um jogo para dizer o seguinte: chefe, eu sou uma realidade. Entrei no páreo. Como é que vai fazer agora para tirar o Lohan do time? Não dá para tirar o Lohan do time, neste momento. E aí, como é que vai fazer? Porque o Gerson tá bem aqui pela direita. O De La Cruz é brincadeira, né? A formiga atômica do Flamengo é diferente. Ele é um cara que corre o campo todo e tem muita qualidade com a bola no pé, não vai sair do time. O Alan está melhorando. O Cebolinha é titular absoluto. O Pedro tá machucado, não sei se joga quarta-feira, provavelmente não, mas tem Gabigol voltando, que é um cara da posição dele. O Arrascaeta, que está se recuperando de lesão e não sei se estará 100%, ele vai ficar no banco, gente. Ele vai ficar no banco. É óbvio que ele é uma opção excepcional. Arrascaeta é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Mas essa situação criada pelo Tite, aliás, elogios ao Tite, hein? O Lohan é mérito do Tite. Se o Flamengo hoje está com uma joia surgindo com um potencial incrível, honrando aquela tradição lacrar que o Flamengo faz em casa, mérito do Tite, que enxergou esse moleque e falou: esse garoto é bom, hein? É diferente. E ele tá provando que ele é diferente mesmo, e tá botando no time. Então aquela história de que o Flamengo precisava ter alguém para revezar com o Arrascaeta, contratar alguém para colocar no lugar do Arrascaeta quando ele não pudesse jogar, arrumou e estava em casa. E eu vou te falar um negócio. Voltando de lesão do jeito que está, se o Arrascaeta não melhorar o seu rendimento e não parar de se machucar, já era! O debochado vai para o banco! Ih, rapaz, eu nunca imaginei falar isso, hein? Finalmente o Flamengo do Tite jogou com intensidade, jogou sem apatia, jogou sem covardia. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro. Ah, mas o Corinthians é um time que tá muito mal. Ah, o Antônio Oliveira fez uma escalação ruim. Azar. O meu principal ponto não é se o Flamengo do Tite tá às mil maravilhas, tá bem organizado. É a intensidade, é a disciplina, é o sangue nos olhos. E hoje, pelo que a gente viu do Flamengo no primeiro tempo, era um Flamengo que queria ganhar. Há quanto tempo o torcedor do Flamengo não vê um Flamengo que jogava pra ganhar, que jogava buscando o jogo, que jogava sem medo, sem covardia, em casa com a sua torcida, querendo o resultado? É um Flamengo que a gente tem que chamar a atenção. Se esse time do Flamengo tiver dedicação, se esse time do Flamengo tiver compromisso com a camisa do Flamengo, com o treinador, com a torcida, esse time pode ganhar de qualquer time na América do Sul, não é no Brasil. Então, pra mim, o que mais o torcedor do Flamengo tem que comemorar hoje é o quê? É a intensidade. É um time que joga pra ganhar. É um time com sangue nos olhos. Não dava pra aceitar um Flamengo tão apático, um Flamengo tão lento. E hoje, o primeiro tempo, principalmente, do jogo, ele anima o torcedor rubro-negro. Por quê? O Flamengo poderia ter saído do primeiro tempo com uma goleada contra o Corinthians. Tiveram 2 chances com o Cebolinha, tiveram pelo menos 2 chances com o Pedro. O Flamengo criou, o Flamengo animou o seu torcedor. O seu torcedor passou a acreditar que esse Flamengo com o Tite pode chegar em algum lugar. Porque muita gente está dizendo: ah, mas o Corinthians está morto, pilhado. Não dá para tomar como parâmetro. Gente, vocês acham que esse time do Corinthians é mais fraco que o Palestino? Vocês acham que esse time do Corinthians é mais fraco do que o Atlético Goianiense? Que o Flamengo penou para vencer com um jogador a mais? O que eu quero dizer é que o Flamengo jogando do jeito que jogou hoje, com coragem, atacando, buscando jogadas, usando o talento dos seus jogadores e com vontade de vencer, esse time pode ir longe em qualquer competição. Corinthians e Flamengo ontem, a gente tem o ilustre aí do Corinthians e Flamengo. Vamos lá. Primeiro você, meu querido Sálvio, teve alguma coisa nesse jogo que tenha tido alguma coisa
de arbitragem que você possa falar para nós, que a gente possa discutir, de cartão ou não, alguma coisa que você tenha visto? Para mim, uma das melhores arbitragens que eu vi nesse Brasileirão. Parabéns. Para mim, não. A gente tem que falar realmente... Verdade. Ramon Abate apitou bem o jogo ontem. Tem muita reclamação do Flamengo no lance do Romero ali com o Alan. Para mim, correto o cartão amarelo. Ele mostra o cartão amarelo para o Romero. Não vejo assim que tem uma agressão, que o Romero quisesse agredir. Mas a arbitragem foi muito boa, Neto. Vamos lá, então. Um jogo onde o Flamengo dormiu um pouquinho na liderança, com 11 pontos. Não fez muita força para mim, Lívia, para ganhar o jogo do Corinthians, apesar que no segundo tempo fez o gol com o Lohan, um tapa de perna esquerda do Gerson, que é uma coisa impressionante, o tapa que ele deu, quebrou a costela de todo mundo. O Kaká falhou, o menino também falhou no gol, que é o Carlos Miguel. Falhar no gol, para mim, não tem problema nenhum. O problema é a entrevista dele, achar que a imprensa é culpada. Aí você tá errado, filho. Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo precisava dar um retorno, né? Nos últimos 6 jogos foram 3 derrotas, 2 empates. Jogou bem, né? Uma vitória e várias justificativas que o torcedor não engolia. Era o campo, era o cansaço, era o horário, era a altitude, era a bola. O Tite, eu acho que precisa entender um pouco mais, ele tem o titez dele, a forma dele falar, e eu acho que a gente respeita, mas ele tem hora que tem que cuidar um pouco mais do torcedor e olhar para o mesmo jogo que o torcedor viu lá na arquibancada. Fomos mal, não funcionou, não deu certo, eu tentei ser mais objetivo. Ontem o Flamengo mostrou o que o torcedor gostaria, porque ele deu retorno em campo, o resultado venceu e convenceu. O Lohan foi muito bem na partida, acho que colocou o jogo, a bola embaixo do braço aí, assumiu o que precisava, ele só tem 17 anos, estava jogando na função da Arrascaeta, estava ali numa posição que ele falou que gosta muito de meio atacante, estava confortável em campo, foi muito bem. Eu não entendi muito do Corinthians com a linha de 5 e não tentar, ao menos, povoar o meio de campo, já que é um dos setores mais fortes do Flamengo, é justamente o meio de campo, depois o técnico tentou mudar, mas mesmo o Flamengo vindo mal, Neto, a gente já esperava, né, um Flamengo que não tivesse tanta dificuldade. Para mim, o resultado é bom, venceu, tem um jogo importantíssimo na Libertadores pela frente, mas poderia ser mais. Foi bom, foi, mas o Flamengo tem que cuidar desse poderia ser mais. Vários gols desperdiçados, venceu. Antes que o torcedor fale, poxa, venceu, ela tá reclamando. Não, é porque isso não vem de hoje, né? Chuta, tem posse de bola, ataca, vai, mas não faz. Ontem fez. Tomara que seja virada, Neto. Rapidinho, o Tite Pode falou falar assim... o que quiser. O Tite falou assim que nenhum título que ele ganhou foi linear. Que ele nunca teve esse conforto, né? Que ele sabe que tem um momento de oscilação, que seja então, Tite, o começo de uma retomada para o Flamengo. Eu não vou nem falar sobre o dinheiro que o time possui, mas o elenco, o material humano que você possui, você pode olhar para o banco. O corintiano, quando olha para o time, já sofre com o time que tem em campo. Quando olha para o banco, então dá calafrio. Você tem um material humano, um dos mais ricos no Brasil, que seja o começo de uma retomada desse Flamengo. O jornal crava detalhes para Vitor Roque ser liberado por empréstimo pelo Barcelona. O atacante brasileiro espera ter mais oportunidades no fim desta temporada para demonstrar que pode continuar no Barcelona. O futuro de Vitor Roque entrou em debate após o técnico Xavi admitir a possibilidade de emprestar o jogador. Segundo o jornal, Vitor Roque espera ter mais chances no Barcelona nesta reta final da temporada, com o campeonato espanhol praticamente decidido. Vitor Roque pode receber mais oportunidades no time principal do Barcelona. Lembrando que o Vitor Roque só foi registrado porque entrou no lugar de Gavi, lesionado até o fim da temporada. E para 2024, temporada 2025, porém a situação muda e por isso o Barcelona cogita o empréstimo do brasileiro. Contratado em janeiro pelo Barcelona, Vitor Roque tem 2 gols em 11 jogos pelo time, com apenas 2 vezes atuando como titular. O problema é que o clima entre Xavi e Vitor Roque não está nada bem. De acordo ao Jornal da Espanha, Vitor Roque está insatisfeito porque está atuando muito pouco como titular no Barcelona. E de olho nessa situação, o Flamengo pode estar monitorando o jogador para uma possível negociação por empréstimo. Isso pode acontecer já na próxima janela de transferência. E pela informação que nós tivemos, o Flamengo pode até utilizar, sabe o quê? O Lohan como moeda de troca aí pelo Vitor Roque. Como seria essa negociação? O Flamengo pretende fazer uma proposta para tentar tirar o Vitor Roque do Barcelona. Isso porque Vitor Roque está insatisfeito, não está sendo aproveitado no Barcelona. E o que poderia acontecer é o Barcelona emprestar o jogador. Nós sabemos que
os clubes da Europa costumam fazer isso. Compra o jogador, contrata o jogador e depois empresta para outro time para ele começar a evoluir e tal. E o Barcelona pretende fazer isso com o Vitor Roque. O Flamengo, sabendo dessa situação, o Flamengo pode dar prioridade de compra do Lohan para o Barcelona para poder trazer por empréstimo o Vitor Roque, quer dizer, ganhar essa confiança aí com o Barcelona. Inclusive, depois dessa partida contra o Corinthians, os jornais da Espanha começaram a observar o Lohan. O Lohan foi o grande destaque, inclusive já até mesmo o Real Madrid falando sobre um interesse no jogador. Vamos ver o que pode acontecer, mas essa informação referente a essa possibilidade de negociação entre Flamengo e Barcelona para tentar trazer o jogador Vitor Roque, eu sei que é um pouco difícil, mas para o Flamengo, nada é impossível. Nós sabemos que o Flamengo vai lá, tem condição, vai lá, oferece, faz sua proposta, e se o Barcelona aceitar, quem sabe não pode acontecer. E na sua opinião, Vitor Roque daria certo no Flamengo? Comenta aqui embaixo, eu quero ver a sua opinião. Hoje começa a preparação do Flamengo para a partida contra o Bolívar na Libertadores da América. Qual será o time que o técnico Tite vai montar para essa partida? O pessoal falando do Everton Cebolinha, que na minha opinião deu uma entrevista importante após a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Inclusive, sobre esse jogo, eu falei na minha live de pós-jogo e vou repetir. O Flamengo foi muito bem. Foi a melhor partida do Flamengo desde aquela contra o Fluminense, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. De lá para cá, o Flamengo foi ladeira abaixo. Mas contra o Corinthians, uma atuação boa, uma atuação controlando o jogo, tudo bem, o adversário facilitou, mas não foi por causa disso. Mérito total do Flamengo e do Tite, que percebeu que estava fazendo besteira, deu o braço a torcer, parou com a teimosia do esquema de 4-3-3 e botou o clássico 4-4-2, e o time deu certo. Deu certo por quê? De La Cruz, a posição dele é de segundo volante, comeu a bola, jogou muito, uma intensidade de jogador de nível Europa. Correu bastante, mas não correu à toa não, pelo contrário, correu indo ao ataque, ajudando, correu na parte defensiva, fazendo a composição defensiva, extremamente importante. Se você for pegar o mapa de calor dele, eu tenho certeza que vai ficar ali, ó, meio de campo inteiro, porque ele jogou muita bola. Ao lado dele, o Lohan, que na posição de origem, a posição que ele gosta, que ele se sente à vontade, a verdade é essa, centralizado, flutuando, armando as jogadas, eventualmente caindo para a ponta direita, mas a dele é essa, é onde o Arrascaeta joga. E aí o Cebolinha, depois da vitória contra o Corinthians, falou o seguinte, abre aspas, na zona mista isso, nós conversamos, né? A gente conversa diariamente ali para ajustar algumas coisas. Uma delas foi que não dava para continuar do jeito que estava. Por mais vontade que a gente tivesse em ganhar os jogos, ninguém quer perder, obviamente a gente acabou deixando de desejar em algumas partes. Desde lá na frente, na finalização das jogadas, até lá atrás. Hoje já foi bem diferente. No primeiro tempo, a gente poderia ter tido uma vantagem bem maior do que apenas um gol. E a intensidade que a gente colocou, o jogo curto também, creio que isso estava faltando nos outros jogos. A gente estava um pouco espaçado, mas eu creio que esses dias que a gente teve para treinar, ajustamos bem. E eu creio que na quarta-feira contra o Bolívar a gente vai estar melhor ainda. Disse Everton Cebolinha, fecha aspas aí. Vamos lá. Uma declaração extremamente importante e ele resume de fato o que estava acontecendo no Flamengo. Um time sem velocidade, um time sem intensidade, um time espaçado, dando chutão para frente, sem armação de jogada, um time perdido, um bando. Por quê? Porque o Tite estava botando jogadores em posições ou para fazer funções que não estava dando certo. Exemplo, o Gerson. Exemplo, o De La Cruz. Exemplo, Lohan. Quando ele fez o feijão com arroz, botou todo mundo em suas respectivas funções / posições, o time jogou bem. O time jogou bem, que foi contra o Corinthians. Repito, o Bolívar hoje, na minha opinião, é um adversário mais difícil, mesmo atuando fora da altitude, do que o próprio Corinthians. Mas o Flamengo jogando desse jeito tem plenas condições de vencer o Bolívar dentro do Maracanã. Eu não tenho dúvida disso. A grande incógnita é, será que o Tite vai manter o que ele fez contra o Corinthians ou vai voltar para o esquema 4-3-3? E por que eu estou perguntando isso? Porque ele vai ter o Bruno Henrique de volta, porque ele vai ter o Arrascaeta de volta. E caso não tenha o Pedro, que teve um problema muscular, sentiu uma dor muscular na parte do adutor da coxa, como o próprio Flamengo divulgou, vai ser reavaliado,
nessa segunda-feira lá no CT. Caso não tenha o Pedro, o que vocês fariam? Colocariam o Gabigol? Gente, a partida que o Gabigol fez contra o Corinthians, ele atuou durante o segundo tempo inteiro. Inclusive, foi o jogo que ele teve mais minutagem pós-retorno dele daquela suspensão. E o Gabigol está muito mal. Eu fiquei preocupado. Totalmente sem ritmo de jogo. Eu confesso para vocês que eu até esperava um Gabigol sem ritmo de jogo, mas não tanto quanto ele vem apresentando. Vários momentos você percebe, sem nenhuma leitura de jogo. Teve uma bola que o Gerson finalizou, que ele pediu a bola no segundo tempo, só que se você for parar e analisar, o Gerson não tinha como tocar para ele. Ele estava totalmente atrás dos adversários. Ele, sabe, não fugiu da marcação, nada disso. Confesso que eu estou preocupado, mas vamos torcer para que o Pedro não fique lesionado, não fique ausente contra o Bolívia. E por falar em Pedro, números absurdos nessa temporada, tá? 22 jogos oficiais, 16 gols, uma assistência. Um primeiro semestre absurdo do camisa 9 do Flamengo. A verdade é essa. E eu ainda tenho que ler corneteiros, torcedores corneteiros criticando o Pedro. Gente, com todo respeito, não dá para criticar o Pedro. Você pode falar o que for. Ah, ele é sem carisma. Ah, eu não aguento o jeito dele nas redes sociais. Ai, meu Deus, eu não gosto das entrevistas dele. Ah, ele tem queixo grande. Você pode falar o que for. Agora, falar que o Pedro não está dando conta do recado dentro de campo, você vai estar sendo mentiroso. Os números mostram isso. São 16 gols em 22 partidas oficiais, gente. É um número que espanta de maneira positiva, obviamente. E o Lohan? Para finalizar nosso vídeo aqui, você mantém o Lohan no time titular? Por que eu estou questionando isso? O Arrascaeta está à disposição. O Lohan jogou na função do Arrascaeta. O Arrascaeta retorna. Você tira o Lohan ou deixa o Lohan ali na ponta direita, no lugar do Gerson, por exemplo? O que você faria, torcedor do Flamengo? Eu vou dar minha opinião. O Lohan é um jogador com apenas 17 anos, inclusive, para quem não sabe, ele é o jogador mais jovem a marcar o gol, um gol pelo time profissional do Flamengo, foi no ano passado. Ele tinha apenas 16 anos ainda. 16 anos. Hoje, com 17, completa 18 no meio do ano, tá comendo a bola. Intensidade, velocidade, vontade de vencer, habilidade. Gente, no segundo gol contra o Corinthians, foi ele que roubou a bola. Muita gente acha que foi o Gerson, mas foi ele. O Lohan rouba a bola, marcação sob pressão, o que estava faltando no Flamengo, ele passa para o Gerson depois toca para ele novamente, para ele poder dar aquela chapada no canto. O Lohan está tendo aquilo tudo, todas as características que eu estava pedindo no time. Velocidade, intensidade, vontade de vencer, tudo que eu acabei de mencionar. Mas, será que deixá-lo no time titular e o Arrascaeta como opção não é jogar uma pressão muito grande no ombro desse jovem garoto de 17 anos? Agora a bola está com vocês. Vocês vão me responder nos comentários. Como vocês montariam o time para quarta-feira? Com o retorno do Arrascaeta, com o retorno do Bruno Henrique e tendo o Pedro ou não à disposição? Venei o Pulgar. Chance quase zero de Pulgar retornar para esse jogo. Ó, faz o seguinte, comenta aqui embaixo então a sua escalação. Para você, quem deve jogar nessa partida aí contra o Bolívar? Partida importantíssima, só a vitória interessa pra gente. E um detalhe importante, hein? E o Lohan? O Arrascaeta voltando, o Lohan fica de titular, Arrascaeta volta, Arrascaeta fica no banco. Qual é a sua opinião? Porque tem muita gente que ficou em dúvida depois dessa partida do Lohan, hein? Vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida. Mas, nação, vamos torcer demais, lotar o Maracanã, para o Flamengo fazer uma boa partida e a gente conseguir essa primeira vitória, porque são duas partidas decisivas. Partida primeira contra o Bolívar e logo em seguida contra o Milionários. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, a gente vai trazendo aqui no canal para vocês. Por isso, ative o sino das notificações, tá certo? Grande abraço, obrigado por você estar aqui. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.